Fala galera, beleza? Estamos aqui começando mais um vídeo para o nosso canal do YouTube. Nesse vídeo a gente vai falar sobre circuitos digitais, sobre circuito integrado, sobre eletrônica digital, as comunicações entre circuitos integrados, as falhas nesses componentes, os elementos que são necessários para que eles funcionem, ou seja, tudo que você precisa aprender para chegar a conclusões de falhas nesses componentes, né? Sabendo que a eletrônica de um smartphone ela é mesclada entre eletrônica analógica e eletrônica digital. Se você só sabe trabalhar uma parte, você não consegue ter muitos resultados. Então é necessário que você aprenda de tudo um pouco para que você, na hora de uma análise, você saiba analisar cada setor, cada ponto, cada componente de uma forma correta. Então esse vídeo vai explicar bastante sobre isso e eu já peço que você deixe o like, se inscreva no canal, deixe teu comentário. Se ainda não é membro e deseja ter acesso exclusivo, né, a conteúdos que a gente sempre posta aqui no nosso canal. Toda semana a gente posta um vídeo aqui para os membros do canal. Então, se você quer ser membro do nosso canal do YouTube, tem um botãozinho aqui embaixo, seja membro por apenas R$5 por mês. Você pode se tornar membro do nosso canal e ter acesso a esse conteúdo exclusivo. Se ainda não é aluno do nosso treinamento Reparo Avançado GSCell Assistec, o nosso treinamento está com uma oferta especial, está por apenas R$247. Está passando por uma atualização, o treinamento é vitalício, então de 2 em 2 anos a gente atualiza esse treinamento, né? Então, como é ano de atualização, a gente deixou aí por alguns dias uma oferta especial, né? Aproveite a oferta, porque assim que a gente finalizar essa atualização, o treinamento volta para R$497. Então não perca tempo, já adquira, né, a sua vaga no nosso treinamento EAD, Reparo Avançado GSCell Assistec, clicando no link aqui na descrição do vídeo ou no comentário que eu vou deixar fixado aqui, beleza? Vamos lá, vamos falar sobre circuito integrado, pessoal. O que é circuito integrado, né? É um componente que dentro dele tem um circuito, tá? Vários circuitos juntos. Então, por isso que é um circuito integrado, ou seja, é um circuito dentro, né, de um capsulado. Então, é um pequeno circuito, um grande circuito, enfim, né? Então, é um componente que tem um circuito integrado dentro de um chip, tá, pessoal? E cada circuito integrado numa placa, ele tem uma função, beleza? Se a gente pegar, por exemplo, aqui, né, eu estou com a borne aberta, a gente tem aqui o Power Manager, né? Que é o MT6358. Esse componente aqui ele tem a sua função. Qual é a função desse componente? A função desse componente é alimentar a placa, certo, pessoal? Alimentar outros circuitos integrados, energizar a CPU, a memória e os demais circuitos integrados que estão aqui nessa placa, né? Alimentar componentes analógicos também, como cristal oscilador, alimentar blocos de câmera, blocos de LCD, enfim. A função do Power Manager é alimentar a placa, tá? Gerenciar as alimentações. Em alguns casos de alguns Power Managers, acaba sendo também o próprio codec de áudio, ou seja, o próprio CI de áudio. Em alguns outros PMICs, eles também são gerenciadores de frequências, né? Então, cada PMIC, a depender da sua arquitetura, da sua estrutura, ele vai fazer mais ou menos funções, ok, pessoal? Mas ele tem a sua função principal, que é gerar alimentações, ok? Qual a função, por exemplo, do CI de RF, né? Ou do Transceiver, tá, pessoal? Esse cara aqui, o MT6177, né? Dessa placa aqui do A22. A função desse cara é modular e demodular sinais que entram e saem, né, desse aparelho acerca da rede, né, das operadoras. Então, chegando um sinal aqui analógico, ele vai pegar esse sinal, transformar em um sinal digital, enviando para a CPU processar esse sinal, ok? A mesma coisa acontece quando o sinal está vindo da CPU já codificado, processado, e ele precisa enviar esse sinal para fora do aparelho. Então, ele vai pegar esse sinal que é digital e transformar em um sinal analógico para enviar para fora do aparelho. Então ele tem essa função, tá? Então a gente já vê uma diferença muito drástica aqui, né, entre o PMIC e o WTR, né, o CIDRF, o Transceiver, porque a gente já vê que há uma diferença no trabalho de um circuito integrado para outro. Um
gerencia alimentações, outro vai trabalhar o sinal de entrada e saída, tá? Falando de uma forma mais simplificada aqui para os colegas técnicos que estão começando a entender sobre reparos em placas, tá? Então, cada circuito integrado ele vai ter a função. A gente tem aqui, por exemplo, o PA-FEM, né, desse dispositivo, tá, pessoal? E qual é a função do PA? A função do PA já é pegar esse sinalzinho que vai para fora do aparelho, um sinalzinho com ruído muito baixo, né, com um pequeno ruído ali, e amplificar esse sinal para que esse sinal ele consiga chegar à torre da operadora, tá? Então, esse cara aqui ele já tem uma diferença, né, no seu trabalho para esse outro aqui. Ambos estão ligados ao setor de RF, tá? Porém, eles precisam trabalhar em equipe para que o funcionamento do setor de rede trabalhe de forma perfeita, tá, pessoal? Aqui a gente tem um outro componente, né? O módulo de Wi-Fi e Bluetooth, né? O Bluetooth, Wi-Fi, rádio FM. Esse cara aqui, o MT6631, tá? Dessa placa aqui, é um componente que vai gerenciar o bloco de Wi-Fi. Então perceba que na placa de um dispositivo, né, de um smartphone, a gente tem vários componentes que estão fazendo trabalhos diferentes, tá? A gente tem a CPU, que é o cérebro do dispositivo, porém a gente precisa de outros microcontroladores que vão atuar, né, e fazer exatamente aquilo que a CPU está ordenando, executar, né, o trabalho que a CPU está enviando, né, digamos assim, a comunicação, os pacotes de dados ali através da CPU e da comunicação da CPU entre esses circuitos integrados, eles vão executar as suas funções, tá? Então a gente vai vir para o lado de cá, por exemplo, a gente já tem aqui um LCD Light, né, que seria o driver de backlight, aquele cara que vai fazer com que haja iluminação no LCD do dispositivo. Tá? Então observem que aqui a gente tem um outro CI, um outro circuito integrado que já está fazendo uma outra função, né? Ele não está aqui para, por exemplo, amplificar um sinal de áudio, amplificar um sinal de RF. A sua função aqui é exatamente fazer com que haja luz, né, na tela do dispositivo, ok? Então ele tem uma função diferente. Aqui a gente tem um outro circuito integrado, que é o CI de áudio, tá, pessoal? É o amplificador de speaker, né? Ele vai amplificar o áudio que é enviado, né, através do barramento I2S, e ele vai pegar esse áudio aqui, né, tem um bloco aqui ADC, digital analógico, né, ou analógico digital, e vai pegar esse sinal, vai amplificar para que quando você estiver escutando aí o seu YouTube, quando você estiver colocando seu aparelho no Viva Voz, esse som ele possa sair do aparelho, né, de forma nítida e com uma potência perfeita, tá? Aqui a gente tem a CPU do aparelho, que é, digamos assim, o cérebro desse dispositivo. Beleza, pessoal? O cérebro desse dispositivo. É por aqui que é processado, calculado, tudo para que tudo funcione. É necessário que a CPU, né, habilite funções, se comunique, envie pacote de dados, envie, né, sincronizações de barramento, enfim. Esse componente aqui, ele é a mente, né, digamos assim, o cérebro desse dispositivo. Então não há como ter atividade em um determinado setor se esse cara aqui não estiver participando, tá? Então ele vai sim participar de todo o trabalho, seja qual for, ele vai estar sempre monitorando aquele setor, né, se comunicando com o chefe daquele setor, né, digamos assim, que seria o circuito integrado responsável por atuar naquele bloco, por gerenciar aquele bloco, e aí o aparelho vai funcionar perfeitamente o setor específico, né? Aqui do lado a gente tem a memória do aparelho, é onde fica gravado o software do dispositivo. Em alguns casos, a memória já vem com a SD-RAM, né? A SD-RAM é um componente que vai fazer a leitura do software, né, para ela mesma carregar o software para que ele possa executar junto com o processador, tá? Passando as informações de forma direta, né, e fazer um intercâmbio ali das informações da memória flash com o processador do aparelho. Então ele fica praticamente no meio ali, entre um e outro, fazendo exatamente com que haja uma velocidade de comunicação mais rápida do que se a CPU se comunicasse diretamente com a memória flash,
tá, galera? Aqui do lado a gente tem um CI de carga do dispositivo, componente responsável, né? Claro, por algumas outras funções a mais, mas digamos assim, a função principal desse circuito integrado é fazer com que o aparelho carregue, tá? Então, em muitas falhas de carregamento, coisas do tipo, né, muitas vezes está associada ao IFPMIC, né, o Front Interface do gerenciamento de tensão, o componente de frente, tá, pessoal? É o componente aí que vai estar sempre passando todas as tensões aqui primárias, né? E tensões terciárias vão estar sempre passando por esse cara aqui. Ele vai fazer o gerenciamento e, claro, se comunicando sempre com a CPU do aparelho, passando informações da bateria, do cabo USB e tudo, né? De forma perfeita aqui para a CPU sempre estar entendendo o que está ocorrendo ali na parte de carga, ok? E por aí vai, né, pessoal? Aqui a gente tem um PMIC do setor de câmera, né? Um componente responsável por alimentar, né, gerar algumas alimentações aqui específicas para o setor de câmera do aparelho. Aqui a gente tem um multiplexador de câmera, né, um switch de câmera, que é um componente aqui que vai depender do zoom, depender da amplitude que você dá na sua câmera, ela vai selecionar, né, a câmera específica para que o aparelho possa ter um melhor desempenho acerca das câmeras, tá? E aí a gente tem vários outros circuitos integrados aqui na placa, né? Que vão trabalhar de forma específica para que o aparelho funcione perfeitamente. Beleza, galera? Agora, quais são os elementos que são necessários para que esses circuitos integrados funcionem? A gente sabe que eles têm a sua atividade, porém eles precisam de alguns elementos para que eles possam executar as atividades ao qual ele foi estabelecido, tá? Então vamos supor aqui CI de câmera, o PMIC de câmera, né? Esse cara aqui, pessoal, o PMIC de câmera, é um componente que vai gerar alimentações para o bloco de câmera, tá? Algumas alimentações aqui vão ser geradas por ele. Porém, ele precisa de habilitações, ele precisa de comunicações, né? Ele precisa ter alguns elementos para que, no momento que ele for chamado para funcionar, ele esteja digamos assim, apto para o trabalho, tá? Então é como se você fosse contratado, por exemplo, por uma empresa. Você chega naquela empresa, digamos que você você foi convocado, né, para trabalhar aí como serviços gerais, né? Só que você tem como trabalhar, você tem como executar o seu trabalho se você não tem uma pá, se você não tem uma vassoura, se você não tem um balde. Tem como você fazer esse tipo de serviço se você não tem os elementos necessários, as ferramentas necessárias para executar o serviço? A mesma coisa é um circuito integrado. Ele precisa de elementos, tá, para que ele possa funcionar e executar o seu trabalho que foi ali, né, digamos assim, configurado na placa do smartphone. E quando esses elementos não chegam para aquele determinado circuito integrado, ele não trabalha, tá? E aí é onde vem a falha no setor. Ou até mesmo ele recebe esses elementos, mas ele não funciona. Ou seja, é como se você, né, tivesse recebido balde, vassoura, e enfim, você se acorda num dia muito mal, né, por conta de uma gripe, mas está todo ao lado de suas ferramentas e você não consegue trabalhar direito porque você está dodói, né? No caso aqui, os circuitos integrados eles podem falhar por falta desses elementos que são necessários para que eles funcionem, como também eles podem parar de funcionar por problemas internos, por problemas deles próprios, tá? E a gente tem que saber analisar esse tipo de falha. Vamos lá. Lembrando, pessoal, que tudo isso a gente tem no nosso treinamento de uma forma muito bem detalhada, tá? Então, se você quer aprender mais sobre esses assuntos, adquira nosso treinamento, tá? Não perca tempo, adquira o quanto antes, que está na promoção por R$ 247. Então, não perde tempo não, cara. É um treinamento muito bacana, muito interessante, que vai levar o seu nível para cima, tá? Treinamento que tem suporte vitalício, é um treinamento vitalício. Tem gente que comprou há 4 anos atrás e sempre quando a gente atualiza, o aluno não precisa pagar por essa atualização mais, né? Então, um treinamento que vai somar muito e você paga apenas uma vez, né? Pagou aquele valor que você adquiriu o treinamento, acabou, você não precisa pagar mais nada, é só
né, curtir as atualizações futuras e participar sempre do suporte quando você necessitar, porque nosso suporte é um suporte vitalício. A gente, toda quarta e toda sexta, a partir das 19h30, temos nosso suporte ao vivo e online, que você com certeza vai amar, né, participar desse suporte. Beleza, pessoal? Vamos lá. Agora, deixa eu pegar aqui, por exemplo, o PMIC de câmera, né, que eu tinha falado para vocês. Deixa eu só ver aqui qual é direitinho. É o componente de baixo. Então seria esse cara aqui, tá? Então eu vou pegar ele aqui. Vamos copiar ele e vamos colocar aqui no esquema elétrico do aparelho para a gente entender um pouco sobre essa questão, né, de elementos. Quais são esses elementos, gente? Que elemento é esse que está falando aí? Pelo amor de Deus. Me explica aí quais são esses elementos necessários, né, para um CI funcionar. Vamos lá, pessoal. Observe uma coisa. De um lado do circuito integrado, tá? Tem gente que acha muito complexo aqui. Ah, meu Deus do céu, o esquema elétrico é muito complexo. Não. Se eu tenho uma falha em câmera, eu não vou abrir o bloco de RF, eu não vou abrir o bloco de carregamento do aparelho, eu não vou abrir aqui a página do Wi-Fi, vou abrir a página que está relacionada à câmera, tá? Primeiramente eu faço uma condução reversa para verificar se não tem um curto ou uma linha aberta, né, no setor de câmera e tal. Eliminando essa possibilidade, eu vou checar, né, as alimentações. Eu começo sempre analisando as alimentações, né, para saber se todas estão presentes para o bloco de câmera, para que o bloco de câmera funcione. Então a gente faz isso também para outros setores da placa. É claro, não dá para ver todos os setores apenas em uma aula só, né? Quem quiser aí aprender um pouco mais, adquira o nosso treinamento, porque tem todas as partes aí, tudo certinho para vocês aprenderem. Vamos lá. Notem que de um lado, né? De um lado aqui, ó, para você entender bem, de um lado estão os elementos necessários para o circuito integrado funcionar. Que eu estou no esquema elétrico desse circuito integrado, né? Estou aqui diante do esquema elétrico. De um lado, a gente tem os elementos necessários para que ele funcione. Do outro lado aqui, no lado direito desse circuito integrado aqui no esquema elétrico, a gente tem a função que ele deve, né, executar, tá? Então, ó, de um lado, elementos que é necessário chegar para ele funcionar. Do outro lado, eu tenho aqui, né, a função desse circuito integrado que ele deve estar apresentando. Quando eu clico no aplicativo de câmera, ele deve acionar essas alimentações aqui, né? Ele deve enviar essas tensões aqui. Agora vamos lá. Quais são os elementos para que ele funcione? No caso desse circuito integrado, é claro que para cada circuito integrado, os elementos podem modificar, né? Tem gente que diz, todo circuito integrado precisa de habilitação, de comunicação, de controle, de sincronismo, tal, mas tem alguns outros circuitos integrados que precisam de mais coisas, tem outros que precisam de menos, né? Mais elementos, outros precisam de menos elementos. Então, não é todo o circuito integrado que vai precisar só desses 4. Tem alguns que vai precisar de menos esses elementos, alguns vão precisar de mais elementos para funcionar, enfim, tá? Agora, a primeira coisa mais importante aqui seria a tensão da bateria estar chegando no pino, né, no balde de solda C3 desse circuito integrado, tá? E também no 4 e no 5, no pino 4, no pino aqui C3, D4 e C2, tá? Deve estar chegando aqui a alimentação para fazer o quê? Fazer com que, né, os LDOs eles sejam, digamos assim, o bloco do LDO ele seja alimentado para que esse circuito integrado envie essas alimentações aqui. Beleza? Então, aqui nos diz o seguinte, que a tensão VS-PMU 1.35, ela vai habilitar, né, os LDOs 1 e o 2, tá? Então, o 1 e o 2 aqui é liberado, né, quando essa alimentação aqui, que provavelmente é proveniente do Power Manage, chegar no pino A2 e B3, né? Chegando aqui essa tensão no pino A2 e B3, vai praticamente habilitar, né, o LDO 1 e 2.
Aqui temos uma outra alimentação, a VS1-PMU 2.0, beleza, galera? E essa tensão aqui habilita o LDO 3. Para o LDO 4 e o LDO 5 funcionar, né, a gente precisa da tensão VBAT do dispositivo, ok? Então aqui são os elementos, né? Preciso dessas 3 tensões aqui estarem presentes para que esse circuito integrado funcione, tá? E além dessas alimentações, o que eu mais, digamos assim, eu preciso ter aqui para que esse circuito integrado funcione perfeitamente? Eu preciso de uma tensão de referência, beleza? Eu preciso de uma tensão de referência aqui, né? Um bloco aqui, digamos aqui, ligado a uma linha no próprio circuito integrado e uma outra ligada, né, ao GND, ou seja, um capacitor aqui ligado ao circuito integrado e ao GND, ligado aqui em um bloco, né, de tensão de referência, uma tensão de calibração para esse circuito integrado funcionar sem flutuações, sem nenhum tipo de problema. Aqui precisamos também de uma tensão de VDD1P8AP, tensão do sistema que habilita, né, o circuito integrado, IC Enable, tá, pessoal? Então, esse circuito integrado será, digamos assim, habilitado, né, a uma linha de habilitação aqui por 1.8 volts AP, tá? E além disso, necessitamos, né, de uma conversa, de uma comunicação entre esse circuito integrado e a CPU do dispositivo. Se eu pegar essa malha aqui e eu seguir essa linha, eu vou parar bem aqui, né, no UCP, Unidade Central de Processamento, que é o processador desse dispositivo, tá? Então, por essas malhas aqui de comunicação, né, onde tem ligado aqui um resistor de PUAP, vai estar ligado a uma malha, né, de barramento I2C, aonde a SDA será enviado, né, os pacotes de dados e recebido também as informações do circuito integrado, ou seja, uma linha bidirecional que tanto a CPU envia, né, dados, como também recebe dados do circuito integrado para que ele possa informar a CPU de como tudo está funcionando, né, se todos os LDOs foram habilitados, enfim, ele acaba passando informações para a CPU. Ok? E aqui a gente tem um sincronismo do barramento, tá, pessoal? Não é uma malha de clock de trabalho, porém é o clock do barramento. Seria uma sincronização dos pacotes de dados que vai passar pela linha CAN PMIC SCL 1P8, tá? Então, eu preciso desses elementos para que o circuito integrado funcione. Então, se eu tenho um aparelho que quando eu vou medir as tensões de saída desse circuito integrado, eu não encontro essas alimentações, o que eu devo fazer? Tá? Como é que eu valido esse circuito integrado? Quando o trabalho dele está sendo executado. Então, qual é o trabalho desse cara? Enviar essas alimentações quando eu quando eu clico no aplicativo de câmera. Tá? Quando eu clico no aplicativo de câmera, essas alimentações elas devem apresentar no conector da câmera, né? E eu tenho capacitores aqui que eu posso pegar como test point para fazer uma medição para checar se todas essas alimentações estão chegando. Então vamos lá, eu estou verificando essas linhas, né? E não encontro nenhuma alimentação aqui chegando, né, no conector. Então vou verificar, né, quais são, digamos assim, quais seriam as linhas que pararia todas essas alimentações de uma vez só. Né, que seria, qual elemento seria, digamos assim, responsável por parar todo esse circuito integrado. Então, nesse caso, a gente já suspeitaria de uma linha de habilitação, de uma linha de referência, né, de uma comunicação I2C ou de uma linha, nesse caso aqui, a VBAT aqui, ela vai alimentar algumas outras, né, então poderia ser só apenas o barramento I2C, a linha de habilitação e a linha de tensão de referência. Então essas 3 linhas aqui, ela poderia parar todas essas alimentações aqui, caso elas estivessem com defeito, tá? Agora, eu posso ter alimentações aqui falhando de forma específica, né? Então vamos lá. Eu sei que aqui a VS2 PMU 1.35, ela está habilitando o LDO1 e o LDO2, tá? O próprio esquema elétrico nos informa, nos passa essas informações, né? Então aqui, LDO1, quem é o LDO1, pessoal?
LDO1 é uma RIECAN, né? 1 DVDD 1.1, tá? Então essa alimentação, verificando nesse capacitor, pegando esse capacitor aqui, vindo aqui no layout, com o aplicativo de câmera acionado, vindo até aqui, tá? Nesse ponto aqui, essa tensão não está chegando, porém outras tensões estão chegando, né? Mas digamos aqui o LDO1 e o 2 não está chegando, eu já poderia, né, desconfiar que o meu PMIC não está enviando essa tensão para esse circuito integrado funcionar, tá? Então a falha poderia estar vindo do Power Manager. Agora, se eu analiso essa malha nesse capacitor aqui, eu pego essa linha aqui, né? Já tem um capacitor aqui como test point, a gente pode pegá-lo. A gente vem aqui, coloco esse cara aqui, vou fazer uma medição, né? Quando eu venho fazer uma medição aqui nesse capacitor, o C7027, quando eu chego aqui, né? Digamos que eu encontro a tensão de 1.35, mas não tenho, né, a tensão aqui do LDO1, então eu classifico como se eu tenho uma falha no circuito integrado. Por quê? Porque eu tenho um elemento de entrada, mas não tenho execução na saída, né, do trabalho do circuito integrado. Então, dessa forma, eu consigo me orientar, tá, pessoal? Consigo saber o que eu tenho que fazer. Então, eu tenho tensões de entrada, elementos que vão fazer meu circuito integrado funcionar, e eu tenho a execução do seu trabalho que está logo após. Então, eu vou fazendo, né, a análise através de um protocolo lógico, a gente vai eliminando as hipóteses, tá, pessoal? Porque se eu tenho tensão aqui, logo eu deveria ter na saída também. Se eu não tenho na saída, logo o meu circuito integrado está com defeito. Porém, se eu tenho, né, se eu tenho uma falha de alimentação na saída do CI, e eu também vou analisar essa tensão que vai chegar e habilitar, né, esses dois LDOs, e eu chego aqui, não tenho essa alimentação, então eu já sei que o meu problema está por lado do Power Manager, que é o cara que vai enviar, né, essa tensão, beleza, pessoal? Se eu der um zoom aqui, ó, a gente está exatamente na página aqui, né, do Main PMIC, é o MT6358, beleza? Então, nesse caso aqui, eu já poderia saber que o meu PMIC não está liberando a tensão, né, nessa malha. Ele deveria estar liberando a tensão para que o circuito integrado funcione, né? Então, no caso aqui, não tendo alimentação, a falha poderia estar no Power Manager. Tendo todas as alimentações e não tem pacote de dados, né, poderia verificar, tirando o circuito integrado, fazendo condição reversa para ver se essas malhas estão conectadas à minha CPU, ok? Estando alguma dessas malhas apresentando OL, quando eu tirar esse circuito integrado e fazer uma medição em condição reversa, eu já certifico de que eu tenho uma falha por solda fria de CPU e por isso o meu circuito integrado não aciona, porque não há interação entre CPU e esse circuito integrado. Então jamais vai haver, né, alimentações, jamais vai acontecer alguma coisa aqui se não estiver tendo interação entre o circuito integrado e esse cara. Agora, se eu encontro essas linhas conectadas, eu posso ter uma falha na minha malha de referência ou até mesmo, né, na minha linha aqui de habilitação. Isso se o meu CI não libera nenhum tipo de tensão. Então, a gente consegue fazer essa verificação, essa análise, né, pessoal, através da própria lógica que a gente pode encontrar, né, no esquema elétrico do aparelho. Então, esse vídeo ele fica exatamente como uma aula, né? Uma aula muito importante para quem tem dificuldades de entender sobre falhas de circuito integrado, como eles trabalham, por que eles estão ali, né? Então é uma aula que fortalece os nossos inscritos exatamente nesse assunto, e eu acredito que a partir de agora, você que tem alguma dúvida sobre o circuito integrado, já clareou bastante, né? E aí você já vai ter uma ideia melhor de quando for analisar esses
lindos componentes, né? Lindos componentes, porque tem vários aí que tem várias outras linhas, né? Eu não vou entrar em detalhes agora porque o negócio acaba sendo mais complexo e quem não sabe a base, quem não sabe o início, né, desse trabalho não vai conseguir entender circuitos integrados mais complexos. Beleza, galera? Então é isso, um abraço, Deus abençoe vocês e lembrando, né, se você quer aprender mais sobre esse assunto, adquira nosso treinamento Reparo Avançado GSCel Assistec. O treinamento está com preço especial, né, de atualização. Então não perde tempo não, já adquira esse treinamento porque você só tem a progredir com ele, beleza? Um abração, Deus abençoe, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, fui!